Saudações aos nossos estudantes. Desta vez vamos, ainda na função de segundo grau, determinar a expressão analítica de uma função de segundo grau a partir do gráfico. Para esse efeito, vamos considerar um exemplo concreto em que nos é dado um gráfico e vamos usar os dados que ele nos vai fornecer. Determinação da expressão analítica de uma função quadrática a partir do gráfico, tal e qual como já dissemos. Temos aqui este gráfico e quais são os dados que ele nos apresenta. Para este primeiro caso, vamos considerar o vértice da parábola, que é constituído pelo xv e o yv. Então, para este caso, vamos recorrer a uma expressão que nos vai ajudar. De um modo geral, para determinar a expressão analítica de uma função, temos que encontrar as coordenadas do vértice para este caso. As coordenadas são precisamente o xv e o yv. Portanto, o xv é menos 1, este de simetria, e o yv é menos 4. Deste modo, identificado o vértice, vamos encontrar as coordenadas de um ponto qualquer pelo qual o gráfico ou a parábola passa, de modo a podermos usar para a determinação de expressão analítica. E no nosso caso, este gráfico, esta parábola, passa por este ponto que tem as coordenadas x0 e y-3. Assim, e como se sabe, as coordenadas do vértice indicam igualmente os valores dos parâmetros P e Q na expressão que aqui é dada. Y é igual a x menos P, que é o x vértice ao quadrado, mais Q, que é o y vértice. E vamos substituir estes valores, portanto, os valores destes parâmetros, os parâmetros P e Q, e as coordenadas daquele ponto que nós identificamos, de modo a podermos determinar o valor do coeficiente A. Quer dizer, estamos a usar esta expressão, o valor daquele, usando aquele ponto, temos y, valor de y naquele ponto é menos 3, A, o x é igualmente daquele ponto, que é 0, o nosso xv é menos 1, então, no jogo dos sinais, ficamos com 1 ao quadrado menos 4, e ao fazer os cálculos, ficamos com menos 3 igual, aqui seria 1 ao quadrado, que é 1, então fica A menos 4. A partir daqui, teremos A igual a menos 3 mais 4, que é igual a 1. Quer dizer, A é igual a 1, o valor do coeficiente A. Depois disso, voltamos para a nossa expressão e vamos substituir novamente os parâmetros P e Q e o valor do coeficiente A que já determinamos. Então, y é igual, o nosso A é 1, x menos o nosso P, que é o xv, é menos 1, aqui é o quadrado menos 4. Resulta y é igual, 1 sendo elemento neutro da multiplicação não vai alterar, portanto podemos retirar, e aqui ficamos com x, no jogo de sinais, x mais 1 ao quadrado, menos 4. Desenvolvendo esta expressão, que é quadrado de uma soma, vamos ter quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado, dobro do produto do primeiro pelo segundo, que é 2x, e quadrado do segundo, que é 1, menos 4. E, finalmente, a nossa expressão analítica, portanto, a função f é x ao quadrado mais 2x, 1 menos 4 dá menos 3, e é a expressão analítica da função cujo gráfico foi nos dado. Nota,
Há casos em que o gráfico para o qual pretendemos determinar a expressão analítica não apresenta as coordenadas do vértice. E no lugar disso, apresenta-nos os zeros da função. Neste caso, vamos recorrer a outra expressão, que é y igual a x menos x1, x menos x2, sendo que x1 e x2 são os zeros da função, e esta expressão corresponde à fatorização do trinômio quadrático, que é ax ao quadrado mais bx mais c. Vamos ver um exemplo. Dado este gráfico, determinar a sua expressão analítica. Aqui, identificamos x1, x2, e depois temos um ponto pelo qual este gráfico passa, que tem as coordenadas 0, menos 2. Deste modo, como o gráfico tem as raízes x1, que é menos 2, e x2, que é 1, e passa pelo ponto 0 menos 2, vamos usar esta expressão para determinar a expressão analítica. Como sempre, teremos primeiro determinar o valor do coeficiente A para depois podermos chegar à expressão analítica. Vamos substituir as coordenadas do ponto, este ponto, para obter o valor do coeficiente A. Assim, temos y igual, tal e qual como se apresenta a expressão aqui. E vamos substituir, considerando este ponto, x é 0 e y é menos 2. Então, aqui temos y, que é menos 2, igual a A. X, o x é aquele, que é 0, menos, e o nosso primeiro 0, portanto, x1 é menos 2. Portanto, fica menos, menos 2. Vezes, aqui o x é aquele, 0, menos 1, que é o nosso x2. E, a partir daqui, vai nos resultar menos 2 igual, aqui ficamos com 2 vezes menos 1. Portanto, fica menos 2A. E, finalmente, teremos A é igual a menos 2, dividido por menos 2, que é igual a 1. Então, já temos determinado o valor do coeficiente A. Depois disso, vamos voltar à expressão inicial. Voltando a esta expressão, vamos substituir os valores das raízes x1 e x2 e o valor do coeficiente A que já determinamos anteriormente, o que nos vai conduzir a ter. Já identificamos a nossa função por g de x, então será igual a, que é 1, que nós já determinamos. Depois aqui temos x menos x1, ou seja, x menos menos 2, que é o nosso x1, vezes x menos x2, que no nosso caso é 1. Daqui, teremos g de x é igual a 1, não vai produzir nenhuma alteração. Aqui temos x mais 2 e deste lado x menos 1. Assim, vamos ter g de x igual, apenas temos que multiplicar estes dois fatores. X vezes x dá x ao quadrado. X menos 1 vezes menos 1 é igual a menos x. 2 vezes x dá 2x. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Chegados aqui, vamos reduzir os termos semelhantes e ficamos com x ao quadrado menos x mais x menos 2. Então, esta é a expressão analítica da função cujo gráfico foi-nos apresentado. Atividades. As atividades para esta aula estão no caderno de exercícios, página 12. Exercícios propostos cujas soluções estão no fim do mesmo caderno. Assim, estávamos já a fazer a determinação da expressão analítica de uma função quadrática a partir do gráfico. E deste modo, chegamos ao fim desta nossa aula. Muito bom trabalho a todos.
e até a próxima aula.